Olá, meus amigos brasileiros, portugueses. Estamos mais uma vez aqui para mais um Pod Social, né? Hoje, sábado, dia 29 de abril, ao vivo. Estamos com duas pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense, da área de biologia marinha, que são uma doutoranda, né, que é a doutora Carmen Pazotto, e a doutora, também PhD em biologia, Michele Rezende. Então nós vamos conversar sobre cultura oceânica, saber o que é isso, cultura oceânica, qual a finalidade da cultura oceânica, como que isso está, né, acontecendo, que para mim, que sou da área, né, de biologia e tal, o tema me pareceu assim, uma novidade, uma coisa diferente. Eu sou da área jurídica, né? Então eu queria saber, assim, o público de modo geral está querendo saber, né, o que seria isso. E eu primeiro passar a palavra aqui para a doutora Michele e para a doutora Carmen se apresentarem, né, falarem com o público. Boa tarde, eu sou doutora em Biologia Marinha em Ambientes Costeiros pela Universidade Federal Fluminense. Eu, ao longo da minha formação, né, que eu considero que tem uns 20 anos, né, eu tenho, né, trabalhado muito com o que a gente chama de ciências duras, né? Eu trabalho com genética marinha, genética de populações, evolução dos padrões de biodiversidade. E desde 2019, quando a Carmen veio fazer o doutorado dela com a gente no Laboratório de Genética Marinha e Evolução da UF, nós temos trabalhado juntos com cultura oceânica. O Laboratório de Genética Marinha e Evolução ele já vem desenvolvendo há alguns anos um projeto junto a escolas públicas, né? A primeira edição ela foi realizada em Cabo Frio, né? Com uma escola que era um CIEP no município de Cabo Frio, trabalhando com educação patrimonial e cultural. E agora a gente está desenvolvendo no município de Niterói, mais voltado para a cultura oceânica. E aí eu acho que a melhor pessoa para falar para definir o que é a cultura oceânica é a Carmen, que trouxe isso para a gente. E aí, Carmen? Então, boa tarde, né? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu faço doutorado lá no Laboratório de Genética Marinha e Evolução da Universidade Federal Fluminense desde 2019. E eu também já trabalhava nesse laboratório há muito tempo, né? Sou da mesma época que a Michele lá, tem cerca de 20 anos. Também trabalhava com as ciências duras, mas diferente da Michele, eu tive um grande ato nesse laboratório que eu fui para a educação. Então também sou professora de ciências e biologia. E aí, quando eu voltei para fazer o doutorado, eu me preocupava em ter um tema de estudo que eu pudesse aplicar na escola. Né? E aí, então, conversas com o nosso orientador, que é o Dr. Edson Pereira da Silva, a gente acabou definindo um tema que não existia assim no Brasil. Né? Era um tema já conhecido, que já era falado nos Estados Unidos há cerca de 20 anos, que, né, nos Estados Unidos ele não sei se eu vou pronunciar certo, né? No inglês não é tão bom, Ocean Literacy. E era uma área bem desconhecida no Brasil. E o que é a Ocean Literacy, que no Brasil foi traduzida para cultura oceânica? É essa compreensão da influência do oceano na vida do ser humano e do ser humano na vida, né? Mas no oceano todo. E da onde surgiu? Já posso me adiantando? Pode, lógico. Da onde surge essa preocupação com essa relação ser humano-oceano? Ela vem de pesquisas que também se iniciaram nos Estados Unidos, que demonstravam que o público em geral tinha uma baixa compreensão das características, da importância do oceano, não tinha um conhecimento bem definido sobre isso. Então as pessoas começaram a se preocupar em como atingir o público no geral, com esse conhecimento, tendo em vista que o oceano está sendo extremamente degradado, extremamente superexplorado, e a gente sempre existiu aquela ideia do oceano ser uma coisa tão gigantesca que dá aquela noção de que ele é infinito, assim como seus recursos.
mas as pesquisas já demonstravam colapsos em determinados tipos de pescarias, né, poluição devido a vários recursos retirados do oceano, como o petróleo. E aí esse grupo de pessoas, lá em 2000, começando mais ou menos em 2002, começaram a pensar em conjunto como que eles poderiam incrementar esse conhecimento para as pessoas. E aí eles definiram esse termo, Ocean Literacy, e definiram princípios e conceitos que todos os estudantes, no caso, né, nesse início nos Estados Unidos, deveriam saber até o final dos seus estudos. Aí ela sai dos Estados Unidos por volta de 2010, vai passear um pouquinho na Europa, né? Finca o pezinho lá em Portugal. Pesquisadora. A área de conhecimento, né? Porque essa pesquisa ela envolveu muitas pessoas. Esse começo foram célula de pesquisa, assim. Que envolvia vários grupos lá nos Estados Unidos, né? Professores, pesquisadores, cientistas, formuladores de currículos, políticos mesmo. Então eram cerca de 100 pessoas que começaram a pensar nessa preocupação, cunharam o termo, definiram o termo, né, a compreensão do oceano, da relação oceano, ser humano, oceano, propuseram esse conhecimento básico e começaram a fazer estudos ali. Nisso, né, o conhecimento nunca permanece num lugar só, foi levado para a Europa por volta de 2010, 2012, e eles começaram a trabalhar essa preocupação e essa área também em alguns países da Europa, sendo Portugal o primeiro a abraçar essa área. Portugal sempre na vanguarda. Né? Foi. E lá a pesquisa em cultura oceânica, lá eles chamam de literacia do oceano. É bem grande. Porque tem a área, né, oceânica de Portugal é muito grande, porque Portugal ele tem aquela... O Brasil é maior, lógico, mas é tipo assim, porque tem aquelas ilhas, Açores e Madeira, então tem aquela zona econômica exclusiva em volta daquelas ilhas todas, então dá uma área gigantesca assim, de oceano, né, de Portugal. Ele tem uma área oceânica maior do que França, Alemanha, esses países todos. Talvez seja por isso que interessou mais ali Portugal. Né? Tem bastante pesquisa lá. E o termo no Brasil, assim, a gente, pelo trabalho que a gente vem fazendo, né, ele começa a aparecer em pouquíssimos, raros trabalhos científicos em 2019, que é o mesmo ano que eu entro no doutorado. Daí surge o primeiro trabalho. Aí, em 2017, a gente tem a ONU publicando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A Agenda 2030, que tem um objetivo, que é o 14, que é a vida no oceano, que acaba trazendo essas preocupações, né? Agora num contexto mais amplo. E também em 2017, eles votam para a gente ter a década do oceano, no período de 2021 a 2030. Então, com essa década do oceano, eu acho que os olhos se voltam, mundialmente falando, para o oceano, e isso chega com um pouco mais de força no Brasil. Então, a gente tem as traduções de alguns trabalhos publicados pela Unesco para o português, né? A gente tem o Cultura Oceânica para Todos, kit pedagógico, que traz essas preocupações, traz possibilidades de a gente atuar ali com esses conhecimentos dentro das escolas, ações que já estão sendo desenvolvidas em algumas regiões do mundo. E agora, com a implementação da década, a gente está ganhando um pouquinho mais de visibilidade. Acredito que ainda é pequena, mas já... Teve um congresso, né, que eu estava olhando na internet em 2022, em Santos, não foi? Sobre isso? Teve. Eu estava olhando que teve eu acho que foi um congresso mesmo. Né? Então, desde 2019 está tendo algumas ações. E Santos está sendo uma cidade pioneira em trazer a cultura oceânica para o Brasil. Aí teve um congresso no passado sobre a cultura oceânica e ações que estão sendo desenvolvidas no Brasil como um todo. Bacana. E a doutora Carmen, a gente estava conversando aqui da questão do oprimido e do opressor, né? Que é basicamente o que tem na sociedade, né? Então, para o opressor, né? Não tem um modo de educar os opressores para poder não poluir o planeta, né? Não poluir os oceanos. Porque assim, aí essa é uma questão muito, muito importante e que
quem define, né, quem define de uma maneira geral, na prática, as nossas ações são os opressores. E assim, eles não oprimem impedindo que, né, a gente trate a água ou tenham essas atitudes individuais, né, essas ações individuais. Na verdade, eles acham muito interessantes e eles, inclusive, vendem isso. Isso é até que a gente chama de mercado verde, né? Você vende a ideia de valorizar a empresa que trabalha com reflorestamento. Então, aí você cobra um valor a mais para determinados produtos que são vendidos daquela forma. Então, isso acaba virando um produto também. Porque a grande questão é que assim, a gente vive numa sociedade, num modo de produção que é um modo de produção de consumo, né? Então, assim, você produz muito mais do que se precisa e aí você acaba jogando fora muita coisa porque não é consumida e não se distribui isso. Isso aí, né, o objetivo é gerar o valor, o mais valor, né? Então, o que a gente tem é que essas atitudes, elas acabam sendo até vendidas também, elas viram um produto também para ser vendido e muita gente compra. E tudo isso é produto do nosso modo de produção, assim, né? Da forma como a gente mantém a sociedade como um todo, né? O desperdício, né? O desperdício, ele vem desse modo de produção. Tem essa ideologia, né? Um feitiço, vamos dizer assim, um fetiche nas ciências sociais não do capitalismo, como se o sistema capitalista fosse uma coisa natural. A lei da oferta e da procura. Como se tivesse uma regulação. Aquilo é tudo natural, tudo como se fosse um organismo biológico. E não é, entendeu? Na verdade é que não é lei de oferta e procura nenhuma, nada disso. Né? Tem gente que coloca ali, tem muita procura, uma coisa não tem oferta e o preço é pequeno mesmo. Tem outras coisas que tem bastante oferta e o preço é lá no alto e quem quiser vai pagar X e não tem. Então essa lógica, só que eles querem passar todo o tempo, os opressores, que tudo é natural. Entendeu? Essa questão do capitalismo, um sistema que é o sistema, quase que o paraíso aqui na Terra, né? E como se sempre tivesse existido o capitalismo, assim, não olham para trás, porque o capitalismo ele é muito recente. Né? Se a gente for pensar, e como se fosse, né, o melhor que a gente poderia ter. Exatamente, e não é bem assim. O próprio Marx também estava errado. O Marx ele falava da questão do capital, a superestrutura jurídico, político, ideológica. Ele era um crítico do capitalismo e aí ele falava o seguinte, que tinha mais-valia, que o industrial, na época da Revolução Industrial Inglesa, ele se beneficiava com a mais-valia, que era o que ele deixava de pagar de riqueza ao trabalhador, que o trabalhador tinha produzido. Que produzia. Mas nesse sentido, Marx está certo. Mas e a menos-valia? Mas olha só, o que seria... Não, mas o que seria a menos-valia? Menos-valia seria o cara receber mais do que produzir. Mas isso não existe. O cara que tem o dono dos meios de produção, ele vai... Ele tem o dinheiro... Eu falo isso no meu livro, né? A menos-valia, que é uma coisa que é nova. Eu tô curiosa para ler. Não, porque o que quando é menos-valia é isso. Por exemplo, que ele faz uma coisa matemática lá, por isso, por exemplo, tem aí os sociólogos mais porque o detentor dos meios de produção, ele não paga mais do que ele recebe. Eles falam que tem que fazer uma adaptação, né, da linha dele ao tempo atual, né? Que tipo assim, na época estava certinho o que ele falava. Mas hoje também, hoje já mudou um pouco. O trabalhador, ele produz, ele trabalha, né, muitas horas por dia, e isso todos os trabalhadores. Ele produz, vamos imaginar, um trabalhador que trabalha produzindo cadeiras, né? Ele produz por dia 10 cadeiras. Ele recebe uma cadeira, né? O salário dele é uma cadeira. Tô ilustrando. 9 cadeiras vão pro detentor dos meios de produção. E aí ele usa, vamos imaginar, 2 cadeiras para pagar o que ele investiu. Ele ainda fica com 7 cadeiras de lucro. E isso é a mais-valia, essas 7 cadeiras. E assim, nenhum detentor dos meios de produção paga mais
do que 7 cadeiras para o trabalhador. Ele não paga, ele acumula. Isso aí é a mais-valia, ele acumula isso. E é isso que mantém a desigualdade. Isso é o que faz essa diferença. Por isso que a gente não pode falar de humanidade. Mas né? Tem empresa que fale. Tem empresa que tem falha. O cara produziu 10, cada um não conseguiu vender nenhuma. Ninguém gostou da cadeira e tal. Aí quem assumiu o prejuízo todo foi o cara que fabricou a cadeira. Isso aí toda hora. Falência, coisa. Essa lógica da Mas olha só, isso não acontece no capitalismo é uma coisa automática, tal, ela não se encaixa nos tempos atuais, entendeu? Por exemplo, o Marx é do século XIX, então ele fala especificamente da Revolução Industrial Inglesa. Mas então, olha só, era mais ou menos a projeção que ele fez, o que ele fala, pelo menos nesse sentido, eu não sou uma grande conhecedora de Marx, eu conheço muito pouco, mas nesse sentido aí do acúmulo de mais valor, ele ainda está certo. Assim, ele ainda está, assim, isso acontece, e é isso que mantém essa desigualdade, e cada vez o que a gente tem é menos grupos detendo o poder financeiro, né, e a exploração da maior parte da população, né, que são os trabalhadores, né, que é o proletariado. Eu tenho um pouco de... Porque eu sou cientista social, né? Eu sei. Então, eu tenho essa bagagem na área de cientista social, ciências sociais, Marx, Weber, Durkheim. Aí, por exemplo, o Marx, ele errou numa coisa. Ele falou que a revolução socialista do proletariado ia acontecer no país que fosse mais evoluído do capitalismo na Terra. E o primeiro que teve uma revolução socialista foi o mais atrasado do capitalismo na Terra, que era a Rússia. A Revolução Russa era um país agrícola, era um sistema czarista, e aí teve foi uma coisa assim, contrária do que ele... Então, a história mostrou isso. Mas a ciência, de uma maneira geral, ciência humana não tem tipo certo e errado, é tudo não, relativo, mas assim, em ciência a gente comete erros o tempo inteiro. Mesmo nas ciências duras, né, que é onde é meu campinho. O que é ciências duras? Ciências duras são as ciências mais aplicadas, assim. Por exemplo, eu trabalho com genética de populações. A gente trabalha com isso tentando... preocupado com um objetivo específico, por exemplo, voltado para a aquicultura. Como é que eu posso selecionar as melhores matrizes? Né? Qual é a variação genética que interessa mais, que vai produzir mais? As ciências duras são as ciências mais aplicadas, assim, são aquelas que interessam mais ao capitalismo. Né? Assim, tipo, o Edson fala, né? O braço forte do capitalismo são as ciências duras, é aquilo que produz tecnologia, que a gente chama, sem ser ciências duras, que é agora o que a gente está desenvolvendo mais com a vinda do trabalho da Carmen, que são essas ciências mais sociais, que é a educação, que é aquilo que você trabalha, né? Que é mais difícil de você controlar, porque você tem muito mais variáveis. Nas ciências duras, a gente consegue controlar melhor as variáveis e fazer uma previsão de resultados. Entendi. E poder reproduzir isso de uma forma mais segura. Tem erro também, tem erro inclusive nas ciências duras. Assim, a gente não é nenhum paraíso, né? A gente tem um caminho que é tortuoso. Mas nas ciências sociais... a questão fica mais difícil ainda. A cultura oceânica, então, seria uma ciência mais voltada para o coletivo, é isso? Eu entendi, assim. Isso. No nosso caso, né, a gente vem aplicando a cultura oceânica dentro da educação formal. A gente pesquisou currículo, né, como que o conteúdo sobre o oceano e o ambiente marinho estaria dentro dos currículos brasileiros. A gente estudou o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o PCN, que era o currículo antigo, né, que foi substituído pela BNCC, que eram os parâmetros curriculares nacionais, os referenciais de todos os estados, né, para procurar se esse termo estaria inserido, né, como que seria. E depois dessa pesquisa, que a gente viu que tem bem poucos conteúdos, a gente desenvolveu um projeto que
que a gente vem aplicando aqui nas escolas Em em Niterói, que é o tá ONU dando certo? Cultural Como é nas que tá? Os alunos escolas. estão gostando? Então, é muito legal, porque a Parece gente que traz um conteúdo... São os alunos menores, né? Porque o É. municipal a gente trabalha com... A gente já trabalhou com 2 grupos, né? A gente tem o Fundamental 1, que é de 1º ao 5º, e o Fundamental 2, que é do 6º ao 9º. A gente aplicou nesses 2 campos já. 1º ao 5º, só para contextualizar a idade, né? É de 6 a 10 anos. E o segundo segmento, né, que é do 6º ao 9º ano, é de 11 a 14. Quando né, tem a idade certinha. E aí os alunos vão nos locais, deve ter, né? Então a gente tem esse projeto que a gente está aplicando na Prefeitura de Niterói agora. O Michele falou que a gente já aplicou também ele em Cabo Frio anteriormente. E a gente tem um financiamento, né, para tornar isso viável. E aí a gente leva o conteúdo para as aulas, para a escola mesmo, e tem a contrapartida de levá-los para conhecer a cidade deles. Tem tanto dentro dos patrimônios culturais e naturais. Aí naturais a gente pega a onda do oceano, do mar, do ambiente marinho costeiro. E deve ter um resultado também, né? Assim, os alunos devem ficar encantados, né? A gente teve com um esse resultado muito conhecimento, bonito né? no passado, assim. Eu chegava na escola, que eu que ia para a escola aplicar, né? E aí os alunos, quando me viam, era assim, abraçando, correndo, palmas, porque eles ficavam felizes com... o que acaba sendo diferente, né? A profissão de professor é muito penosa, né? A gente tem condições muito precárias de trabalho. E eu chegava lá com uma atividade diferenciada, com verba para fazer essa atividade diferenciada. Então, descansada daqueles alunos que eu não fico com eles a semana toda. Então, era assim, um outro conjunto de fatores, né? Então, mas foi muito agradável, tanto pelos professores que trabalharam em conjunto com a gente na sala de aula, falaram que os alunos gostavam muito, que eles estavam muito contentes com essa proposta de trabalho, tanto dos alunos que traziam a demonstração de carinho, mas também de conhecimento. Às vezes ele chegava assim, professor, eu fui na praia e achei essa concha aqui que você tinha mostrado. Né? Eu cavei o buraco. E a gente falava do conteúdo, né? Por que a água se infiltra na areia? Né? Por que a água do mar é salgada? Então eles vinham trazer também o que eles viram na praia. Né? Eles enxergavam o ambiente natural deles com outros olhos. A água do mar, falando nisso, é muito salgada, né? Tem como, tipo assim, uma coisa que eu sempre pensei, não tem como cozinhar com a água do mar, não? Deixa eu só, depois acho que a Carmen responde isso, porque como a Carmen falou, só para dar uma conexão, né, assim, da nossa dificuldade como professores na sala de aula, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer e pedir para que isso se repita mais vezes. Vamos assim, fazer mais. A Prefeitura de Niterói, ela, em 2019, quando a Carmen estava 2020, quando a Carmen estava começando o doutorado dela, ela lançou um edital de Ano de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, que é o PDPA. E nisso, era uma parceria da Prefeitura com a UF, a gente estava num momento, né, do auge, né, do governo Bolsonaro, sem financiamento, e isso veio como um respiro para a gente e forneceu um incentivo financeiro, entendeu? Porque às vezes o professor ele tem muito interesse em trabalhar, mas ele não tem recurso. E aí a prefeitura ela possibilitou que a gente pagasse bolsistas para irem trabalhar com as crianças. Ela possibilitou que a gente comprasse equipamentos para as escolas, a gente comprou data show, comprou computador, comprou material de laboratório, a gente conseguiu pagar ônibus para levar as crianças, a gente fez visita ao Museu de Itaipu, à Praia de Itaipu, ao MAC, ao Jambeiro, para que as crianças... Caminho de Darwin, a gente fez muitas saídas de campo com o financiamento que a gente tinha. Com o financiamento. E isso, assim, é muito importante a gente marcar que, assim, tem muita coisa boa que pode ser feita e isso influencia o interesse do aluno em aprender, a disponibilidade, a sua acessibilidade a ele e que muitas vezes a gente não faz porque não tem como. Assim, a gente não consegue tirar o aluno da escola para ir do lado da casa dele porque é uma logística difícil, você tem, né, muita responsabilidade. Então, assim, você precisa
dessa ajuda que a gente não consegue fazer sozinho. Entendi. Então, a educação assim, de Niterói, ela investe muito mesmo na qualidade. Sim, assim, foi né? muito importante, foi um investimento muito importante que foi feito e a gente quer agradecer e pedir também para que se repita, que a gente gostaria muito de continuar com o projeto. Mas... a educação pública tem que investir nessas coisas para melhorar, né, a educação das crianças. Esse foi um projeto específico para a UF, né? Isso não é o que acontece dentro das escolas de Niterói normalmente. A Carmen é diretora. Então não foram... Você é diretora de uma escola municipal? Sou também. Ela conhece muito bem a realidade. Então, eu sou procurador público da educação Niterói Pública. Mas a rede pública de Niterói é bem assim, bem administrada, né? Porque ela é bem tem muito recurso, mas não tem sobra, tantos, eu acho, de recursos. Infelizmente, não tem tantos recursos investidos É dentro quase da um escola. quase 1 bilhão por Mas ano. que não chega diretamente para a gente aplicar na escola com o que a escola exatamente necessita. Então, assim, tem muitos recursos, mas eu acho que eles não chegam para a gente poder saber, né? Assim, o que a escola precisa, onde a gente pode investir. É bom saber. E, infelizmente, não. Por exemplo, a gente não tem ônibus praticamente disponíveis para as escolas. Embora a gente esteja com um secretário agora que está mais atuante assim, em cima das escolas, né, para saber das necessidades, que está sendo muito positivo, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar. É bom saber disso. Eu, por exemplo, sou procurador de educação desde 2011, né? Concursado e tal, e eu peguei, por exemplo, a educação de Niterói no governo anterior, lá atrás, caindo aos pedaços, entendeu? E um orçamento de educação é de 200 milhões. Hoje é de quase 1 bilhão. O prefeito, né, o ex-prefeito, agora secretário aí, não vou ficar mencionando nome, porque isso aí acho que não é o nosso objetivo, mas ele fez um excelente trabalho na educação, reestruturou o plano de cargos e salários. Eu fui o presidente do PCCS, que criou o plano de cargos e salários da Fundação de Educação atual, ouvindo o sindicato, ouvindo diretores, ouvindo professores, e ficou um dos melhores planos do Brasil. Você é da rede, você sabe disso. E quem implantou isso foi o governo, vamos dizer, atual, né, que é o desdobramento do anterior. O atual é uma continuação. É uma continuação. Foi um investimento muito assim, importante que eu achei na melhoria da educação, com a valorização dos profissionais, e agora esse projeto aí, eu nem sabia, né? O PDPA foi do governo anterior. A educação pública investindo ali junto com a UF, isso, né? A universidade que eu estava pesquisando é a maior do Brasil, eu não sabia disso, eu até pesquisei ontem. Em número de alunos, a UF é a maior universidade federal do Brasil. Sabia disso? Não é maior do que o FRJ, acho que é porque tem muitos campos, né? Ela falou que tem campos até na Amazônia. Tem um também. Campus na Amazônia. Eu pesquisei ontem para ver da UF. Legal. Então essa parceria da educação pública municipal com a UF é uma coisa assim de alto padrão e que deve, possibilita que a gente aplique o que a gente está estudando dentro da universidade aonde precisa ser aplicado, que nesse caso seria a sala de aula. Para as crianças aprenderem, né, e terem, né, um desenvolvimento, né, cultural até, né, valorizando os nossos oceanos, mares, né. E vem cá, e a Baía de Guanabara não tinha como fazer alguma coisa para despoluir essa Baía, não? Esse é bem... Assim, a gente tem o quê? Umas 2 semanas, 3 semanas que a gente estava representando, né, o Laboratório de Genética Marinha e Evolução da UF dentro da primeira reunião sobre a criação de um plano estratégico para o combate no lixo do mar aqui no Rio de Janeiro. Né, foi, se não me engano, dia 12 de abril a gente teve esse evento que reuniram vários tipos de grupos interessados, né, para começar essa discussão aqui do Rio de Janeiro, né, como combater o lixo no mar. E nessa reunião a gente tinha representantes, né, da esfera federal, municipal e tal. E aí o que as pessoas, esse grupo, né, comentou é que a Baía de Guanabara ela já está num processo de limpeza, já tem alguns indicadores que demonstram uma melhoria. Porém, a gente cai de novo na questão que a Michelle estava falando anteriormente, né? Que os grandes poluidores da Baía de Guanabara são as indústrias. Não é as indústrias que estão no entorno. Porque a casa comum, o esgoto comum de casa é um esgoto muito mais fácil de ser tratado do que o esgoto industrial.
químico, né? Que é químico, que lança metais pesados, que lança substâncias que é muito mais complicado de fazer essa retirada do que o próprio esgoto doméstico. Né? Porque o esgoto doméstico, vou simplificar bastante, né? Mas uma troca de águas ali, né? Um fluxo de águas que rearrume aquela, né? não se concentre num ponto, já ajuda, porque é um esgoto que é degradável. Né? A gente tem seres vivos que decompõem. Agora, o industrial, o químico, metais pesados, isso é muito mais complicado. Foi muito informativo o programa, foi, né? Eu achei assim, espetacular. Eu acho que pode ter mais, entendeu? Porque não esgota o assunto, né? A gente praticamente fez uma introdução, né, do que seria cultura oceânica. Então, eu queria agradecer muito a presença da doutora Michele, né, PhD em Biologia, não é isso? É o segundo PhD, né? Não, foi só um, eu fiz um só. Agora a gente fica só. Agora eu trabalho com Biologia Marinha. Pessoa estudiosa do assunto, pesquisadora, e também agradeço demais a doutoranda, né? Carmen, quase né? doutora. Pazotto. É nome italiano, né? Italiano. Carmen Pazotto, que também é pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, uma das melhores universidades do Brasil, a maior do Brasil em número de alunos, e uma das melhores do mundo, né? Então a gente está aqui com pesquisadores, com pessoas de alto gabarito mesmo em relação à pesquisa, que não é uma vamos dizer, informação que consegue assim obter tão facilmente. Por isso que eu já convido desde já, quando quiserem, estão sempre convidadas para a gente fazer outros programas, divulgar. Eu acho que essas informações reais, isso tem que ser divulgado para a sociedade, porque isso é relevante para a sociedade, não é isso? Então, vou passar para vocês fazerem uma consideração final, cada uma, e a gente passar para o brinde final do Pod Social. Quero agradecer muito o convite, porque assim, é muito importante para a gente que está dentro da universidade poder tentar levar o que a gente está fazendo para as pessoas, né? Porque assim, a gente não quer ficar trancado lá dentro e conversando só com os nossos pares, a gente quer discutir, saber quais são as demandas, e eu acho que é uma forma excelente da gente divulgar, né, falar, né, sobre aquilo que a gente gosta, que a gente faz, né, porque gosta, porque tem interesse, porque tem preocupações, né, porque assim, a sociedade, ela mantém a gente, né, assim, os impostos que são pagos são eles que permitem que a universidade exista, e assim, um dos nossos deveres é devolver isso para a sociedade. Então assim, eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse trabalho agora, que é uma forma de eu retribuir um pouquinho de tudo que a sociedade pagou para eu estudar, né, ao longo nesses 20 anos, eu estou podendo retribuir um pouquinho, então assim, eu fico muito feliz de estar aqui, quantas vezes a gente puder vir falar, a gente vai vir, assim, e aí, né, a gente vai aproveitar também para fazer um pouquinho de propaganda. A gente divulga o nosso trabalho no Instagram, que é LGME, né? LGME.UFF, né? Que nós divulgamos o que nós temos feito nas escolas de Niterói. Nós contamos um pouquinho, tem um pouco de conhecimento sobre a cultura oceana e um pouquinho das atividades práticas, né? A gente coloca essas informações, e aí eu convido todos, né, a irem lá, conhecerem o nosso trabalho. Excelente. L de laboratório, G de genética, M de marinha, E de evolução, é o Instagram. .UFF, né, UF. E aí nós deixamos lá essas informações. Visitar, né, para o pessoal visitar, conhecer a gente, entrar em contato, assim. Nós estamos abertos a convites, a parcerias. Excelente. Né, quem tiver interesse. Muito obrigada, gente. Foi um prazer muito grande conversar com vocês. O prazer é todo nosso.
E a doutora Carmen? Eu agradeço também, fiquei muito feliz com o convite, com essa oportunidade, porque a gente precisa divulgar, trazer, né? A gente precisa levar esse conhecimento do oceano para a maior quantidade de pessoas possível, para que a cultura oceânica faça, né? Seja realmente uma cultura da população do Brasil, e dentro das nossas escolas, e quanto mais pessoas souberem, melhor. Michele já fez nossa propaganda, então... Então a cultura oceânica tem que ser mais oceânica e menos terrena, vamos dizer assim. Tem que ser bem espalhada, porque o nosso oceano começa maior, no ambiente terrestre, né? Tudo que a gente faz aqui afeta lá. Isso aí. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Vamos fazer nosso brinde aqui, ó. Suquinho de uva. Obrigado aí pela presença. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima semana vão vir também pessoas do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e também parece uma professora da Unirio sobre computação, que a gente vai falar sobre chat GPT, que é um negócio que está incomodando muitos professores. Então até semana que vem. Tudo de bom.